Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o Fabiano e hoje eu quero bater um papo aqui, trocar uma ideia legal sobre a descoberta dos gibis, né? Quem foi que me colocou no caminho desse tipo de leitura? Quem foi aquela pessoa que me apresentou lá atrás, quando eu ainda era bem pequenininho, esse mundo tão legal das histórias em quadrinhos? Eu posso dizer por mim, sabe? E não dá para simplesmente apontar uma pessoa só, porque o meu ingresso na leitura, principalmente focando aqui nos quadrinhos, já que esse canal é de quadrinhos, ele teve algumas pessoas, né? Isso mesmo, estou falando no plural, e eu vou explicar um pouquinho disso para vocês. Acaba sendo inevitável voltar no tempo, né? Lá atrás, quando eu era um gurizinho que mal sabia ler direito, então eu já gostava de ficar rabiscando nas paredes. Na época haviam fábricas de gesso, então a gente pegava resquícios de gesso, eu e os meus amiguinhos da rua, e ficavam rabiscando nos asfaltos da rua, nas calçadas. E então os meus pais já perceberam, né, que eu gostava de ficar desenhando, rabiscando. E eles, para me entreter um pouco quando eu precisava ficar dentro de casa, acabavam me presenteando com alguns gibis bem simplesinhos, porque afinal de contas eu era um menininho. Então não dava para ser algo muito sofisticado. Tinham que ser quadrinhos simples que entretinham ali pelo colorido, pelos desenhos estilizados. Então foi aonde que eu acabei conhecendo a Turma da Mônica naquela época. Isso eu nem sei dizer que ano que era, talvez se fosse 83, 84, que é quando eu tenho minhas primeiras lembranças assim, um pouco consistentes, né, da minha infância. E aí eu lembro sim de algumas revistas que eu tive naquela época. Essas aqui são ainda mais antigas e eu adquiri elas há um certo tempo atrás em nome de algumas histórias que estão publicadas aqui, como essa, por exemplo, né, dos contatos e tudo, porque são histórias antigas que eu via nos almanaques. Os almanaques naquela época eram consideradas edições especiais que publicavam HQs muito mais antigas, então elas tinham todo um jeitão diferente das revistas de linha daquela época, né? Então eu achava meio mágico essa coisa, porque você comprava um Cebolinha do mês e era bem legal e tudo, as historinhas, os desenhos, mas você comprava um almanaque, havia todo um estilo diferente nos traços, os personagens, né, pareciam um pouco deformados, mas as historinhas eram muito interessantes, né, eram muito envolventes, justamente porque tinha um conteúdo bastante diferente. Então eu achava, como eu era uma criancinha, não entendia direito desse lance editorial, eu achava tudo muito mágico, essa coisa dos personagens estarem diferentes numa revistinha de almanaque, né? E depois voltavam, digamos assim, voltavam ao normal nas quinzenais do Cascão, Chico Bento e nas mensais da Mônica e do Cebolinha. Então, esse foi, na verdade, o contato que me jogou para a Turma da Mônica, né? Quem fez isso foram meus pais, minha mãe principalmente, meu pai também. Meu pai às vezes me dava revistas melhores, né? Como a Mônica, os almanaques, que eram com mais páginas, só que custava mais caro. Então era tipo, era muito de vez em quando que eu ganhava um gibi da Mônica, um almanaque. Era coisa tipo semestral, final de ano. E Cebolinha também, né? Cebolinha não era muito, mas o Cascão e o Chico Bento, Cascão e Chico Bento eram frequentes, porque eram menos onerosas, né? Então dava para eu adquirir um volume aqui, outro ali. Eram os títulos Cebolinha não, o Cascão e o Chico Bento eram os títulos que eu tinha em casa com mais frequência. E essas revistas da Mônica, na verdade, me remetem à época da minha tia. Pois é, olha só, apareceu uma outra pessoa, né? A minha tia trabalhava como empregada numa casa de uma pessoa muito rica, riquíssima, né? Tanto que para essas pessoas, essas revistas aqui não eram nada. Eles jogavam fora, tá? Eles liam, depois a revista ficava lá, acabava indo pro lixo, porque eles não se importavam mais, eles só queriam o prazer daquele momento, né? Da leitura. Depois podia jogar fora. E aí, o que que acontece? A minha tia tinha filhos e ela trazia, às vezes, uma ou outra dessas revistas para os filhos. Acontece que os filhos não eram muito chegados em leitura, né? Os filhos, infelizmente, não foram nada do que ela projetou. Mas como a gente tinha muito contato, inclusive ela chegou a morar conosco um tempo, com os filhos e tudo mais, eu tive acesso a essas revistas dela. Então foi aonde que eu
comecei a me apropriar, digamos assim, desse conteúdo. Então, ao invés dela trazer e jogar no lixo depois, eu acabava pegando esses gibis para mim, porque eu sabia, né, que ela tinha trazido à toa e tal, então eu acabava me apropriando deles, né. Claro que não exatamente eu pegava para mim, mas eu ficava lendo, eu ficava ali curtindo as histórias. E isso até despertou nos filhos dela uma certa curiosidade, porque aí eles ficavam pensando, por que que o Fabiano fica tão entretido nesses gibis, né? É alguma coisa de legal tem ali. Então, sim, eu acabei fazendo com que eles dessem uma olhadinha e tal. Claro, não durou muito tempo, porque eu percebo que a leitura é assim. Quando a pessoa gosta muito, não tem motivos, né? Rola aquela afinidade. E aí a pessoa se entrega, a pessoa quer mais, né? É como um vício, na verdade. E quando a pessoa não gosta, ela não gosta. Ela pode até ler um gibi ou outro, mas ela não vai ter aquele hábito de querer continuar mantendo essa leitura, né? Então eu percebo muito isso no comportamento das pessoas. E foi assim que eu cheguei aos gibis como a Mônica, como os almanaques, porque eram o que a minha tia trazia da casa onde ela trabalhava, né? Eles compravam essas revistas mais encorpadas, lombada quadrada, e tinham até algumas que tinham muito mais páginas. Naquela época era um luxo, naquela época não existia o conceito de hoje de encadernados, grandalhões, com capa dura. Naquela época, por exemplo, um Disney especial era considerado uma edição luxuosíssima, né? E o que que tinha num Disney especial? Era uma revista como essa, só que com, não sei, 300 páginas, né? Então ela era bem robusta em termos de páginas. Só que era o mesmo papel, era o mesmo papel de pão, era o mesmo papelzinho de capa. Então, assim, isso era o luxo daquela época. Focando na Disney agora, né? Quem me apresentou aos quadrinhos Disney foram alguns primos meus, são outros primos, outro parentesco, né? Era parte do meu pai, era uma família, digamos, como a nossa, né? E eles tinham mais interesse. Eles tinham mais interesse pela leitura, eles tinham mais interesse pelos desenhos, eles tinham uma mentalidade diferente, eles se interessavam por quadrinhos. Então, quando a gente ia visitar os meus tios uma vez ou outra, tinha sempre um gibi ali espalhado, seja da Turma da Mônica também, sempre tinha a Turma da Mônica em algum lugar, né? Mas eu despertei minha atenção para os da Disney, porque para mim era uma novidade, né? Esses desenhos e tal. Essa daqui já é mais recente, né? Já não é antiga. Mas eu comprei porque fiquei curioso com essa coisa dos trabalhos de Hércules, né? Mas voltando ao foco da história, eu lembro que um primo meu tinha um Disney especial, e já estava até sem capa o Disney especial dele, mas as páginas estavam boas. Então ali eu li muitas histórias, principalmente envolvendo o Zé Carioca, envolvendo o Pato Donald. Na época tinha histórias com a Margarida também, Lalá, Lelé, Lili, tinha o Patinhas, tinha outros personagens que nunca mais apareceram, como o Ursinho Puff, o Lobão e os Três Porquinhos, o Índiozinho Ávita. Então havia um leque de personagens que hoje em dia não aparece mais, mas naquele Disney especial sempre era visto alguma historinha com eles. Tinha o Banzé também, o Banzé que era filho do casal de cachorros da Dama e o Vagabundo, né? Quem viu esse desenho, A Dama e o Vagabundo, sabe que tem um casal de cachorros que se apaixonam e tal, e o Banzé é filho deles. Então eu lia muito os quadrinhos do Banzé, que eram publicados nesses Disney especial. E aí, durante o meu crescimento, houve algumas fases em que eu achava, na verdade, alguns gibis. Eu falo achava porque, assim, eu não me lembro se meus pais compravam, eu não me lembro se alguém dava, eu lembro que eu simplesmente estava com os gibis. Por exemplo, um como esse aqui, né? Não é exatamente esse eu adquiri um tempo atrás, né? Justamente em nome da minha memória afetiva, mas eu já tive um exemplar dessa revista há muito tempo. Essa foi uma das primeiras revistas da Disney que eu me lembro de ter vindo parar na minha mão. Só que a lembrança que eu tenho dela, eu estava num clube. Na verdade, estava no vestiário. E a lembrança que eu tenho é que essa revista estava no meio das coisas no vestiário. Então, assim, olha como é louca a mente da gente. E depois eu lembro de um outro momento eu lendo as historinhas dessa revista. E ela tem histórias do Karl Barks, né? Por isso que me marcou muito, porque
eram desenhos antigos do Karl Barks. E os desenhos antigos do Karl Barks, eles são realmente muito marcantes, né? É bem diferente dos desenhos de hoje em dia. O pato tinha um bico maior, ele tinha um corpo mais curvilíneo. Então, assim, era toda uma questão de postura ali, um estilo no traçado que era diferenciado. Essa daqui é uma HQ brasileira, olha só, a gente não tinha noção na época, a gente era criancinha, né? Então a gente nem ia atrás de procurar saber autores e nada. Essa história aqui eu vi num Disney especial, esse Disney especial, que eu contei, que eu vi na casa de um primo, né? Essa história estava republicada nesse Disney especial. E tinham várias outras dessa série, o Diário da Margarida, né? Eram tempos onde eram comuns essas historinhas simples, muitas historinhas com a vovó Donalda, inclusive. Eu li antigamente, hoje em dia está um pouco mais difícil encontrar historinhas com a vovó Donalda. Bom, hoje em dia eu não tenho lido mais, então eu não tenho como saber, na verdade, se ainda existem historinhas com a vovó Donalda. Mas até um tempo atrás, quando eu lia com frequência, eu achava muito difícil encontrar historinhas com a vovó Donalda. Então, assim, quem me impulsionou a conhecer essas historinhas da Disney foram meus tios, meus primos, né? Porque eu via na casa deles essas revistas ali. Não sei se era proposital que eles deixavam ali para me entreter. Tipo, vamos fazer de conta que ele achou a revista, né? Deixa elas aí. E aí eu ficava entretido enquanto eles conversavam lá. Não sei. Ou não sei se era simplesmente eu que era encherido, não me interessava pelos papos deles. Então eu ficava zanzando pela casa e ia onde as revistas estavam, né? Acho que era isso também. Acho que era isso também. Então, tá vendo? Essas pessoas me apresentaram essas outras leituras do Zé Carioca. E eu tive outras leituras que, infelizmente, eu não tenho material físico aqui, mas um dia eu pretendo ter. Pelo menos um único volume eu pretendo ter, que era o Calvin Haroldo, Garfield, Calvin Haroldo, Garfield, esse pessoal Brazuca, que era Angeli, Glauco, tinha mais um, meu Deus, e Laerte, Angeli, Glauco, Laerte. Tinha uma revista que chamava Chiclete com Banana, e essa revista reunia esse pessoal e mais alguns outros, né? E então eles faziam uma miscelânea ali dos trabalhos deles de quadrinhos, alguns mais escrotos, uns desenhos um pouquinho mais rebuscados, outros eram mais infantilizados, mais cartunistas, né? Mais chargistas. Mas eram bem interessantes, né? Porque tinha sempre aquela pegada do humor, da irreverência, e alguns até faziam a gente pensar, né? Sobre alguma coisa aí, o assunto do momento. Então eu achava aqueles desenhos, aqueles quadrinhos do Chiclete com Banana bem interessantes. Quem que me apresentou esses quadrinhos do Chiclete com Banana foi o mesmo amigo que me apresentou os quadrinhos do Garfield. Eram tirinhas bem simplesinhas, em revistinhas assim, só que elas eram horizontal, né? Elas eram praticamente desse jeito aqui. E aí a gente folheava elas na horizontal. E eram bem simples mesmo, com grampos e tudo. E ali tinham os quadrinhos do Garfield, as tirinhas. O Calvin Haroldo já era uma lombada quadrada, na verdade, mas também era uma coisa super simples e eu achava aquilo muito engraçado, aquele menininho aprontando, né? Com aquele tigre, e depois demorou para cair a minha ficha que aquele tigre, na verdade, era um bonequinho de pelúcia, mas na imaginação do menino, aquele tigre era o amigão dele, né, de verdade. Então, nos quadrinhos, muito que a gente vê do Calvin interagindo com o tigre, é ele com o seu amigo imaginário. E eu demorei muito para cair a minha ficha sobre isso, porque na casa do meu amigo eu li aleatoriamente, né? Eu não li assim do começo ao fim. A gente lia as tirinhas muito de forma aleatória, mas foi uma apresentação mágica para mim, porque depois daquele momento, volta e meia eu penso no Calvin Haroldo, no Garfield e também nessas revistas do Chiclete com Banana, né? Nesse pessoal do Glauco, Laerte, Angeli, principalmente. Eu via eles nas tirinhas do Jornal da Folha de São Paulo. E aí, com o tempo, eu fui crescendo, né? E aí eu fui expandindo o leque, fui me permitindo conhecer, olha só. Essas revistas aqui eu ganhei. Mas na época, que eu era bem mais jovem, eu tive alguns exemplares dos Trapalhões, que é muito bom esse estilo aqui dos Trapalhões, fez muito sucesso, né?
Eu tive também do Gugu, né? Não exatamente essa eu também ganhei, veio junto com os Trapalhões, mas eu tive algumas do Gugu também, gostava muito da revista do Gugu. Tudo bem que mostrava um Gugu que não existia, né? Um Gugu no meio das mulheres, as fãs loucas por ele. Eu prefiro nem detalhar muito o que eu penso sobre isso. Mas no mundo dos quadrinhos funcionava, né? Nas historinhas ali, era divertido a gente ver essa coisa toda. Então, assim, foi muito curioso isso. E quem me apresentou esse mundo foram os meus amigos. E aí eu mostrei algumas aqui de super-heróis. Vocês devem ter ficado curiosos, né, para saber de onde vieram essas revistinhas de super-heróis. Essas exatamente eu acabei comprando num sebo, mas elas simbolizam sim um tempo atrás em que eu tive outros amigos que tinham revistinhas de super-heróis. Eram revistas simples. Na verdade, era o mesmo padrão dessas aqui. Olha só, publicadas pela editora Abril, né? Então, essas que eu adquiri, na verdade, elas são publicações antigas, tá? Então, era praticamente a mesmo tipo de publicação. Eu lembro que eu li essa história aqui, na verdade, e achei muito interessante esse negócio do Venom. Só que eu fiquei um pouco frustrado porque a história continuava numa outra edição. Mas e aí, né? Como é que eu ia achar a outra edição? Então, ainda bem que a Panini veio com a moda dos encadernados, porque aí pelo encadernado era possível então adquirir a história inteira. Eu tenho o encadernado aí do Venom. Qualquer dia desses eu mostro aí para vocês, se alguém quiser, né? Se alguém achar legal que eu mostre os encadernados que eu tenho de super-heróis. Não são muitos não, na verdade, mas tem alguns que eu gosto muito. E aí eu poderia mostrar um pouquinho deles aqui para vocês, né? Então, quem me inseriu nesse mundo dos super-heróis foram alguns outros amigos. Eu já era bem mais adulto, né? Praticamente, assim, a gente quando fica jovem, já cresce cabelo em alguns lugares, a gente acha que a gente já é adulto, né? Então, nessa época eu via revistas assim nas casas desses amigos, né? Folheava, aí às vezes acontecia de eu conseguir alguma emprestado, mas era sempre assim, eu lia emprestado do amigo, mas como a revista continuava em outra edição, eu ficava com aquela sensação que eu estava lendo à toa, porque afinal eu não ia saber o desfecho daquilo, porque aquilo não estava ali, aquilo eu teria que adquirir outra revista, né? Então aquilo me frustrava um pouquinho. Por isso que eu acho que eu não me interessei muito pelos super-heróis naquela época. E era a melhor época, na verdade. Hoje em dia, eu não sei se hoje em dia vale muito a pena investir nas leituras de super-heróis. Os trabalhos atuais, né? Os trabalhos que são realmente feitos atualmente. O que eu vejo é que as editoras republicam muitas histórias antigas, né? Dão um novo formato, um fino trato, fica tudo muito lindo de se ver, mas são histórias antigas. Então eu vejo muito isso predominando no mercado hoje em dia. Eu não vejo ninguém comentando das histórias atuais. Então eu não tenho como saber, na verdade, como que anda a qualidade das histórias atuais, né? Será que as histórias atuais são tão legais? São melhores do que as antigas? Então, alguém que de repente tem essa convivência de leitura dessas histórias atuais, alguém coloca aí para mim, né, como que andam as histórias atuais desses núcleos de super-heróis. Como que anda? Bom, e é isso. Eu espero que vocês tenham curtido esse papo, né? Essa questão aí de quem me apresentou esse mundo de quadrinhos. Então agora vocês sabem, não se trata apenas de, foi meu pai, foi a minha mãe, foi o meu irmão. Não, eu tive várias pessoas, né, que me fizeram conhecer vários desses universos de quadrinhos. Não foi só uma pessoa em si. Cada um desses universos tiveram uma influência diferente, de alguém diferente. Foi num momento diferente da minha vida, né? Ao longo do meu desenvolvimento como ser humano. Então eu acho isso bem legal, né? Lembrar desse momento, lembrar dessas épocas, eu acho bem bacana. Por isso que eu vim aqui compartilhar com vocês. Um abraço, pessoal, e até o nosso próximo vídeo.